Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, que já começa nessa sexta-feira, dia 4, e nesse vídeo vou destacar aqui com vocês e tentar trazer uma classificação de quem entre os mineiros e os goianos tem o início de Série B mais difícil, avaliando as 3 primeiras rodadas de cada uma dessas equipes aqui: Atlético Goianiense, Vila Nova, Goiás, América e Atlético. Eu já fiz uma tier list, eu já fiz uma apresentação sobre todas as 20 equipes da Série B do Brasileirão, e a partir do elenco e do início de ano dos adversários dessas 5 equipes, vou tentar trazer uma classificação aqui entre adversários difíceis, adversários médios e simples, fáceis. Sim, não dá para classificar como um adversário muito fácil, até pelo nível de competitividade que se tem na Série B. Até para falar de um adversário fácil é difícil, né? Se tem uma condição de uma Série B que é muito competitiva, e em 2025 não vai ser diferente. E fique à vontade para você discordar, tá? Se você tem alguma opinião contrária, eu vou preenchendo aqui categoria por categoria. Por exemplo, o Atlético Goianiense tem um Atlético na primeira rodada da competição. Vou deixar como um adversário médio? Vou deixar como um adversário difícil? Eu vou trazendo isso da primeira à terceira rodada para cada uma das equipes. Se você quer ter uma atualização quase que diária da Série B do Brasileirão, segue aqui o canal. Eu já fiz inclusive um vídeo falando sobre a transmissão da Série B de 2025, que tende a ter novidade. Vou deixar até o card aqui acima se você quiser acompanhar. E também já fiz um pouco desse retrato aqui de quem tem o início mais difícil entre as equipes da região Norte e Nordeste também. Antes de dar sequência no vídeo, repetindo, fique à vontade para opinar, fique à vontade para deixar o seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal e também compartilha o link para mais conteúdos como esse daqui. Falando sobre as 5 equipes, entendo que as 5 devem lutar na primeira página da tabela, tanto Atlético como Vila, como Goiás, apesar de terem passado por mudanças, né, principalmente avaliando Goiás e Atlético Goianiense, mudanças na comissão técnica, ainda em um processo de formatação de elenco. O Goiás, inclusive, se você é torcedor do Goiás e quer acompanhar uma pequena movimentação da luta pelo Anselmo Ramon, tem vídeo aqui disponível no canal também, eu vou deixar na descrição desse vídeo. E aqui a América chegando como um candidato e o Atlético chegando da Série C, e pode sofrer um pouco pelos primeiros jogos, não sei até que ponto a reforma do seu estádio vai durar. Inclusive aqui esse jogo contra o CRB joga no Independência, em Belo Horizonte, e não na sua casa. Mas bora lá, trazendo essa classificação, lembrando, o fácil aqui, ele vai sob muitas aspas, tá? Não tem jogo fácil em Série B, mas avaliando elenco e início de ano, eu vou trazer essas classificações. Rodada por rodada, Atlético Goianiense estreia em casa diante do Atlético, né, que vem da Série B, mas vem como um dos bons times para lutar pela primeira página, para lutar na primeira página, com o trabalho do Roger, com alguns destaques individuais. Vou classificar aqui essa primeira rodada para o Atlético Goianiense como um adversário médio. E uma pontuação, não é porque eu estou classificando aqui como um adversário médio que eu entendo que vai ser um empate, tá? Assim como eu falar de um adversário fácil, não estou falando que vai ser uma vitória para uma dessas equipes daqui. Apenas uma classificação de nível de dificuldade. A primeira rodada do Vila Nova é contra o Coritiba, fora de casa. O Coritiba também como um dos bons candidatos ao acesso, apesar de não ter tido um grande paranaense, caiu nas quartas de final para o Maringá, mas coloco aqui como um adversário difícil para o Vila Nova. O Goiás tem o Amazonas jogando dentro de casa, e aqui eu vou classificar como um adversário um pouco mais simples, apesar de não ter visto tanto o Amazonas como eu gostaria, mas o Amazonas passou por uma mudança na comissão técnica e tem muitas apostas de jogadores de fora do Brasil, que pode dar muito certo, mas eu acredito que se tem uma tendência talvez de não dar muito certo. Então eu coloco aqui como um adversário, principalmente avaliando o fator mando de campo. Se fosse um jogo em Manaus, por exemplo, eu tenderia a colocar uma outra classificação, mas como é no Ailê Pinheiro, coloco aqui como um adversário mais simples. O América
tem o Botafogo de Ribeirão Preto jogando em Belo Horizonte, um Botafogo que lutou contra o rebaixamento na última temporada, não fez um grande campeonato paulista. Acredito que um dos trunfos do Botafogo é a permanência do Zanardi, mas olhando a nível de elenco e a nível de projeção para a temporada, coloco um adversário um pouco mais simples, sendo um pouco mais simples o Botafogo para o América em Belo Horizonte. E o Atlético tem um Atlético Goianiense jogando em Goiânia. Então coloco aqui como um adversário bem complicado para o Atlético, apesar do bom início de ano da equipe mineira. Teve um bom campeonato mineiro, apesar de não ter alcançado a semifinal do estadual. Então tá aqui, primeira rodada como difícil para Vila e para Atlético, mais simples para América e Goiás e mediana para a equipe do Atlético Goianiense. Puxando para a segunda rodada, vou trazer uma classificação aqui de, mesmo sendo em São Paulo, um adversário que pode ser um pouco mais simples para o Atlético Goianiense. A segunda rodada do Vila com o Paysandu que tem o Luizinho no comando técnico, o Paysandu que tem alguns confrontos diretos, inclusive em Copa Verde diante do Vila Nova, então é um adversário que em alguns momentos é indigesto. E eu coloco aqui como um adversário mediano. Tem o Nicolas bem, tem o Rossi muito bem por lá. Acredito que é um adversário mediano para o Vila Nova, jogando dentro de casa, jogando em Goiânia. O Goiás tem o Operário de Bruno Pivetti, um Operário que é o campeão, atual campeão paranaense, uma grande campanha com o título diante do Maringá na final, na decisão, e é um jogo fora de casa. Coloco aqui como um adversário difícil que o Goiás tem na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Segunda rodada para o América é diante do Remo, jogando no Pará. Também, aqui eu confesso que eu fico com uma tendência de colocar esses dois pontos entre um adversário difícil e um adversário mediano. O Remo passa na verdade por uma mudança no comando técnico. Tinha o Rodrigo Santana e agora tem o Daniel Paulista. Tem um grupo que eu entendo como razoável, diferente do Atlético que subiu e tende a figurar na primeira página e lutar pelo acesso. Eu entendo que a realidade do Remo tende a ser outra. Mas ainda assim, pelo fator mando de campo, eu coloco aí entre um adversário médio e difícil para o América na segunda rodada, principalmente olhando o fator mando de campo também. Segunda rodada para o Atlético, que é diante do CRB, jogando em Belo Horizonte, jogando no estádio do Independência, no estádio do América. E aqui, confesso que eu tenho alguma dúvida. Um CRB que passa por uma reformulação, algumas saídas importantes, inclusive mudança no comando técnico, um CRB que tem o nome do Barroca agora. E eu termino tendo a acreditar em uma tendência de um adversário que pode ser mediano. Se fosse algum ponto atrás, poderia colocar como um adversário mais simples, mas coloco como um adversário mediano para o Atlético. Terceira rodada, Atlético Goianiense diante da Ferroviária em São Paulo. Também classifico como um adversário mediano. Não sei muito o que esperar do Ferroviária, não jogou a primeira divisão do Campeonato Paulista, jogou a A2. E acredito que foi bem por lá, pelo que eu pude acompanhar minimamente. Tem o trabalho do Bergantin retornando. Coloco como um adversário mediano, olhando o fator campo também. O Vila, um clássico contra o Goiás, então não dá para falar em um jogo médio ou simples. E é um Vila jogando como visitante. E o Goiás é o clássico contra o Vila. Aqui a gente tem um confronto entre goianos e é difícil demais, né? Você está falando de clássico, independente do fator mando de campo, se tem o fator clássico acima de tudo. Independente de um momento também se tem o fator clássico acima de tudo. Então coloco aqui adversários difíceis nessa terceira rodada para Vila e Goiás. Um confronto direto entre eles. O América tem, jogando dentro de casa, o Amazonas. E assim como eu falei na classificação para o Goiás, se tem o Amazonas que eu posso até mudar de opinião até a terceira rodada, mas agora eu vejo um Amazonas como um adversário um pouco mais simples, também olhando esse fator mando de campo. É um América que vai jogar em Belo Horizonte. E fechando a classificação, a gente tem um Atlético jogando fora de casa diante do Criciúma. Por mais que não seja um Criciúma que me inspire tanta confiança a nível de luta pelo acesso, tem o Zé Ricardo no comando técnico, tem um grupo que
eu vejo com algumas fragilidades a mais do que nas temporadas anteriores, não olhando só 2024, até porque é uma injustiça classificar um Criciúma de uma primeira divisão para uma segunda, mas ainda assim é um adversário difícil jogando em Santa Catarina. Num panorama geral, a gente tem um Atlético Goianiense talvez com início, apesar de 2 jogos fora de casa, talvez com adversários mais simples, assim como o América também, né? Dá pra gente classificar como adversários talvez um pouco mais simples, e Vila Nova e a equipe do Atlético tendo um início um pouco mais indigesto. Tem um Goiás aqui estreando com um adversário um pouco mais simples e 2 jogos complicados também depois. Então, numa escala, trazendo degraus, eu acredito que a gente tem o Vila e Atlético como as vidas mais complicadas nesse início da Série B. Depois o Goiás, depois ali uma divisão entre América e Atlético Goianiense. Deixa um pouco da sua opinião quanto a isso. Fique à vontade para acompanhar outros conteúdos do canal, para deixar o joinha também aqui abaixo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Vou ficando por aqui. Se você discorda, pode opinar também. Fique à vontade para deixar a sua opinião nos comentários. Até a próxima.